Saudações de acordo ao fuso horário. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conversas Cristãs. E hoje vamos falar com o irmão Carlos Sapelinho, ele que vai falar sobre a verdadeira educação. Seja bem-vindo, irmão Carlos. Muito obrigado, mano. Hoje vamos falar a respeito da verdadeira educação, onde estará percebendo o que é verdadeira educação e quais são os princípios que regem a verdadeira educação. Sem mais delongas, vamos dar oportunidade ao irmão Sapelinho de fazer uma breve introdução a respeito do que é a verdadeira educação. Sim, como nós bem sabemos, um dos conflitos que muitas das vezes tem existido é sobre a compreensão real do mesmo tema em carteira. Tanto que Ellen White, quando ela fala sobre a questão da verdadeira educação, ela utiliza um verbo muito importante, o verbo compreender. E ela diz que se nós não compreendemos a verdadeira educação, jamais teremos lugar no reino dos céus. Quer dizer, a primeira questão ou a conclusão que nós chegamos é que lidar com a educação, estamos a lidar com uma ciência que nos leva à salvação ou algo que pode nos levar para a perdição. E o que Ellen White nos apresenta é que existe uma urgente necessidade de nós compreendermos. Daí vem a pergunta, o que é a verdadeira educação? Existe um best-seller, um livro de Ellen White chamado Educação. E no livro Educação tem um capítulo que fala sobre as fontes e os objetivos da verdadeira educação. E lá Ellen White traz uma definição dizendo que a verdadeira educação é mais do que um certo curso de estudo. Ela tem a ver com a vida toda, porque é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais e prepara o indivíduo não simplesmente para a vida presente, mas procura adestrá-lo nesta vida para poder prepará-lo para a outra vida futura. É do que ela, muitas das vezes, em seus escritos, fala de uma educação superior. Então podemos tentar resumir a verdadeira educação nesse aspecto ali. Ok, muito bem. Então a verdadeira educação, ela lida com as três faculdades. Sim. Uma perfeita simetria entre as três, onde o homem estará sendo perfeito. Porque Sim. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para tornar o homem de Deus perfeito e perfeito em todas as obras. Então é isso que a verdadeira educação faz, não é? Ok, então também gostaríamos de saber, irmão Carlos, Sim. quais são as características da verdadeira educação. Quer dizer, essa pergunta torna-se muito importante porque não devemos simplesmente parar na definição para entender o que é verdadeira educação. Certo. Mas pegar o conjunto das características ou dos princípios, da mesma verdadeira educação para nós entender até que ponto estamos dentro da verdadeira ou da falsa educação. Ellen White, ela apresenta alguns princípios que vêm nortear a verdadeira educação, como por exemplo ela fala que a Bíblia é o principal livro, é um dos livros fundamentais. A verdadeira educação tem que ter a Bíblia como o fundamento de toda a ciência, a natureza como um segundo livro texto de Deus, porque a natureza revela também o Senhor. Ela fala que a verdadeira educação desenvolve o homem física, mental e espiritualmente. Quer dizer, uma educação verdadeira tem que se focar nisso. Uma educação verdadeira tem que se focar no desenvolvimento do caráter. Uma educação verdadeira também tem que procurar exaltar o princípio do estilo de vida saudável, que é uma alimentação estritamente vegetariana. Hábitos corretos, o exercício, os 8 remédios naturais, Uma educação verdadeira também tem que, ela apresenta que os pais são os primeiros professores das crianças, e que a educação verdadeira começa no lar, como a primeira escola. Então, existem muitos outros princípios, como eu até aqui alistei alguns. Deixa eu só pegar de forma rápida. Por favor. Ela fala sobre a agricultura como um ABC da verdadeira educação. A agricultura, no livro Educação, na página 326, ela diz que o cultivo da terra deve ocupar o primeiro lugar no ensino industrial. Ou seja, isso é em fundamento da educação cristã. Ela também fala que as escolas devem estar localizadas no campo. Isto porque o ambiente campestre vai influenciar mais no desenvolvimento
do aluno, porque o caráter será formado quando ele entra em contato com a palavra revelada e com a palavra de Deus apresentada na natureza, porque a natureza, segundo os Salmos, apresenta uma glória do próprio Criador. E também outro princípio fundamental é que essas escolas devem preparar o aluno para ser autossustentável e independente. Ela, por exemplo, Sutherland, no livro da Fazenda de Benson, diz que um princípio fundamental sobre o qual Sutherland sempre insistiu foi o princípio do sacrifício próprio. E ele disse que se quisermos formar obreiros como Paulo, temos que lhes ensinar a se tornarem autossustentáveis. Então, a verdadeira educação ensina o aluno a se tornar independente. Outro princípio fundamental é o desenvolvimento de pensamento independente. Quer dizer, ela ensina o aluno, em vez de ser reprodutor de pensamento, ensina o aluno a ser produtor de pensamento. Em vez de reproduzir, ensina a produzir, pensar, raciocinar, aprender a tomar decisões corretas, defender a verdade com inteligência, não dependendo do ponto de vista do outro. E Ellen White tem uma nota em Fundamento de Educação Cristã que diz que nunca foi desígnio de Deus que a mente de uma pessoa estivesse sob o completo domínio de outra. E os que se esforçam para fazer com que a individualidade de seus alunos venham a emergir na deles e para lhes servirem de mente e vontade e consciência, assumem uma tremenda responsabilidade que no contexto é uma responsabilidade algo totalmente errado. E para terminar, ela fala sobre que os alunos têm que aprender a produzir alimentos. E por isso que as escolas têm que estar localizadas no campo. E Ellen White, quando conheceu esses todos os princípios, ela ficou completamente pasmada, dizendo que se em gerações atrás nós já teríamos aprendido isso, a educação, a nossa juventude não seria depravada e inútil. Ok, então eu consigo perceber agora que é errado, né, um professor exigir dos alunos que façam da prova exatamente aquilo que ele pediu. Sim. Eles não podem, nós professores, né, não podemos pedir aos nossos alunos que reproduzam completamente aquilo que eles um dia escreveram. Sim. Mas que através daquilo que eles escreveram um dia, desenvolverem um pensamento que vá de acordo com os ensinos que foram passados a eles. Sim, porque a verdadeira educação ela não ensina assim, ideologia ou simplesmente matéria, ela ensina o aluno a ganhar experiência. Certo. Quer dizer, a aprender a ter experiência para a vida. Certo. E das experiências da vida, ele não vai ser produto do pensamento conclusivo de alguém já existente, mas através das experiências que ele vai aprendendo sobre a orientação de alguém, ele vai formando o seu pensamento independente, quer dizer, o governo de si mesmo. Ok. Yeah. Consegui perceber. Então é perigoso fazer das mentes, né, principalmente as mentes infantis, né, que começam a estudar muito cedo. As crianças que vão estudar com 4, 5 anos de idade, eles ainda não têm a capacidade de raciocínio, né? Porque nós acreditamos, pela palavra e pelos estudos atuais, de que nós temos faculdades superiores e faculdades inferiores. Sim. E quando ainda pequenos, que domina são as faculdades inferiores. As emoções, as paixões, o apetite, né, a vontade, são as que dominam. Sim. E quando a criança vai amadurecendo, vai crescendo, são já as faculdades superiores que, se na educação lhe for ensinado a se controlar e tal, né, ela vai desenvolver as faculdades superiores, que é o raciocínio, o juízo e a consciência. A criança vai crescer e, indo para a escola com 5 anos, ela não tem capacidade de raciocinar. Quer dizer, ela vai reproduzindo tudo aquilo que vai aprendendo, não como algo que ela tenha já desenvolvido, mas porque já existia. Por isso que tem que ir com 8 anos, né? Certo. Logo não pode ir com 5, 4 anos. Muito bom. Estamos a falar da verdadeira educação. Quando se fala da verdade, é porque se manifesta a falsa, né? Sim. Ou a falsidade. Então queremos saber também um pouquinho do irmão Carlos. Um pouquinho o que é falsa educação. Tal como o próprio nome indica, né? Falso. Quer dizer, o falso não é o erro. O falso é a mistura do erro
e da verdade. Ok. Então, a falsa educação é a educação que procura juntar princípios corretos, mas misturando com princípios errados. Certo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o melhor exemplo para isso. Agora, de forma assim mais prática, eu peguei aqui 6 pontos que podem caracterizar uma falsa educação. Ok. Por exemplo, 6 ou 5. A falsa educação, ela traz uma ideia de exaltar o intelecto acima do caráter. Enquanto que a verdadeira educação, se bem que desenvolve o intelecto também, porque desenvolve as 3 dimensões da vida, Certo. mas a falsa educação, ela aprende-se mais no intelecto e esquece questões de caráter. É aquilo que ele noite disse, que muitas das vezes são educados, mundanos educados. Quer dizer, eles são bem intelectualmente, São intelectuais. intelectuais, mas o caráter, por ser depravado, continuam sendo mundanos, mas educados. Irmão Sapelinho, não vou lhe cortar. Vai continuar com o teu raciocínio. Por isso é que nós conseguimos perceber que há muitos médicos que atendem os seus pacientes nos consultórios e uma das maiores recomendações que se dá é que deve-se evitar o tabagismo e deve-se evitar o alcoolismo. Mas é o mesmo médico que fuma, é o mesmo médico que consome álcool. Logo conseguimos compreender que ele é maduro intelectualmente até um certo ponto, mas não é maduro moralmente, nem tem um caráter aprovado ou até mesmo um caráter perfeito. Verdadeiramente. Essa é uma das principais crises da falsa educação. Em outro ponto, ela exalta mais o diploma do que o próprio serviço. Certo. Um exemplo prático, o aluno ele vai lutar com o objetivo não de aprender a servir, mas simplesmente para ter o diploma, para ter salário. Certo. E ela, enquanto que a verdadeira educação é um preparo para o serviço. Quer dizer, para você ser útil para o mundo, para o próximo e também para o Senhor, porque nós somos chamados e convocados para trabalhar para Deus, a fim de prestarmos serviço também para o nosso próximo. Sim, irmão Sapelinho, a grande regra da vida, o grande objetivo da vida é a frutificação. Sim. E nós somos feitos para agradar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Por favor, pode continuar. Então, e a verdadeira educação, ela prepara para o serviço, ela forma missionários, se foca para formar missionários. Já a falsa educação prende-se simplesmente para formar profissionais. Certo. Por exemplo, nós vamos falar da obra médica missionária. A verdadeira educação ela forma médicos, mas médicos que fazem da medicina como um meio missionário. Mas a falsa educação ela vai formar simplesmente médicos e enfermeiros simplesmente para serem profissionais, mas não tem nenhum objetivo de ganhar alma. Enquanto que a verdadeira educação, todo tipo de emprego ou de trabalho, além de ser simplesmente profissional, é um meio para poder ganhar a alma, a falsa educação esquece desse aspecto. Porque ela não é voltada para a glória de Deus, né? Não é voltada. Não é voltada. Outro ponto é que ela desenvolve a mente e negligencia o coração. Quer dizer, se bem que quando falamos de mente, estamos a falar mais, já falando uma coisa do coração, né? Ou seja, quando fala-se do coração, a Bíblia está a falar de coração, quer dizer de mente. Mas no contexto que estamos aqui inseridos, vamos tentar falar do coração como a questão do caráter, como há pouco já dissemos, e da mente na questão do intelecto. Então é mais ou menos aquilo que já dissemos, ela aprende-se no intelecto e esquece o caráter. A falsa educação vai te preparar para o mercado de trabalho, enquanto que a verdadeira educação vai te preparar para o céu. Acho que são dos pontos que caracterizam também a falsa educação. Muito bem. Então eu acredito, né, pela Bíblia, João capítulo 17, verso 3, lá nós encontramos um texto muito importante. Diz assim a palavra do Senhor, temos já o texto em decor. Diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que quer dizer que todos aqueles que querem estar um dia com Deus, todos aqueles que querem ser chamados pelo nome do Senhor, todos aqueles que desejam
apresentar um serviço aceitável ao Senhor, devem estar envolvidos na verdadeira educação. Sim. Desde cedo, para que compreendam, conheçam a Deus como o único que pode passar um conhecimento, sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Muito bem, muito bem. Irmão Carlos, nós também gostaríamos de saber quais são as consequências da falsa educação. Sim. Sim, por favor. As consequências da falsa educação. Primeiramente, uma das coisas que nós precisamos entender, eu tenho aqui uma citação de Ellen White. Ela apresenta sobre esse ponto ali. A verdadeira educação, ela procura desenvolver o ser humano nas 3 dimensões da vida. No desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. E no desenvolvimento das faculdades físicas, ou seja, a verdadeira educação desenvolve o ser humano nesses 3 aspectos. E a falsa educação surge para dificultar o desenvolvimento do ser humano também nesses 3 aspectos. Então ela combate o desenvolvimento humano nessas 3 áreas. Então as consequências da falsa educação também estão ligadas também nessas 3 áreas. Tem consequências espirituais, tem consequências físicas e tem consequências emocionais, ou no lado do intelecto. Por exemplo, se nós pegarmos nas consequências espirituais, enquanto que a verdadeira educação deveria ter a Bíblia como o principal livro educativo, a falsa educação retira isso tudo e exalta os clássicos gregos. E qual é uma das consequências dessa? Ele vai formar o ser humano intelectualmente, mas nada de Cristo. Por isso que Lutero ele concluiu que uma educação que exalta os livros gregos e esquece a Bíblia, torna-se uma porta para o inferno. Porque enquanto que Deus quer se preocupar com o nosso caráter através da palavra que Ele revelou, a falsa educação se preocupa com o nosso intelecto e deixa o desenvolvimento do caráter e abre uma porta para o inferno em vez de nos preparar para o céu. Outro ponto, no desenvolvimento das faculdades físicas, que também tem a ver com a questão do trabalho manual, o povo de Israel, diz Ellen White em Patriarcas e Profeta, na página 438, que em Israel não era considerado estranho ou degradante o trabalho manual. Tanto que as crianças, para as crianças era um crime, né? As crianças chegarem aqui aos 12 anos sem terem um determinado ofício. E é necessário com que nós cresçamos com habilidades que nos permitam autossustentar para que nós consigamos sustentarmos a nós mesmos e a obra do Senhor. Mas só que o que a falsa educação faz? Vejam o que Ellen White escreveu aqui. Se o sistema de educação em gerações passadas tivesse sido conduzido segundo um plano diferente, a nossa juventude não seria depravada e inútil. Nós temos uma juventude inútil, uma juventude que cresceu intelectualmente, está com idade avançada, mas não sabe de nada de autossustento. Ela orienta que as nossas escolas deveriam ter indústria, deveriam nos ensinar trabalhos manuais e muitas outras coisas. Então, uma das grandes consequências que é visível quase para todos, que herdamos da falsa educação, é que nós estamos mal formados, nós não temos uma formação integral, nós não conseguimos nos autossustentar de forma prática, a exemplo de Paulo. Então, esse é um dos pontos aqui que eu consegui colher ali. Ok, muito bem. Obrigada por responder às nossas questões, mas elas ainda não acabaram. Então, como devemos nos desfazer da falsa educação? Uma vez, principalmente para os cristãos, principalmente para os adventistas do 7º dia, que batem-se no peito com a ideia de que têm toda a luz, têm toda a verdade, então não tem como perder o céu. Por favor. Então, como nos desfazer da falsa educação? Para nós nos desfazermos da falsa educação, poderíamos utilizar uma certa frase que muitos médicos utilizam, né? Que para combater a doença tem que se combater a causa. Então, para nós combatermos a falsa educação, temos que saber a origem da própria falsa educação e sair dela. Sutherland, um dos grandes reformadores educacionais que a nossa igreja conseguiu ter,
ele apresenta no seu livro Fontes Vivas ou Cisterna e Rota que a falsa educação surge debaixo dos galhos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela surge com o objetivo de ir contra os eternos princípios da verdade. E surge isso lá a partir do Éden, mas ao passo que o tempo foi indo, existiam nações que começaram a desenvolver mais os princípios da falsa educação, como o Egito, Babilônia, a Grécia, a Roma e muitas outras nações que espalharam os princípios da falsa educação. Já naquele período depois de Cristo, lá no século I, no século II, Sutherland ele pega o contexto dessa história, ele diz no Fontes Vivas, Cisterna e Rota, que ele diz assim que os homens se afastaram da simplicidade do Evangelho pela fé, a razão e a pesquisa científica tomaram o lugar da fé na palavra de Deus, a educação desviou a mente dos homens de Deus para si mesmo, tirou a mente dos homens de Deus para os homens, a razão foi exaltada, o papado foi assim formado. Então, o papado foi formado quando uniu-se a verdade com o erro, quando a filosofia humana se juntou com o Evangelho. Quando a filosofia humana, quando os homens tentaram juntar a religião com o mundo, surgiu o papado. Ele não fala isso no Grande Conflito, que o papado surgiu com a união do cristianismo com o quê? Com o paganismo. Então, se ele surge nessa forma ali de diminuição da verdade, como é que nós podemos combater o próprio papado? Sutherland disse assim: é por causa dessa declaração que o papado exerce suas influências por meio das escolas. A Igreja Católica tem grande popularidade, mas eles não evangelizam. Eles evangelizam através da quê? Das escolas. E aqui diz que é por isso que ele sempre temeu mais um renascimento do saber bíblico do que as forças combinadas de um exército. O papado ele teme o renascimento do saber da verdade do que o renascimento de um exército. Podem formar um exército de milhões de soldados. Isso não dá medo no papado. O que dá medo no papado é se levantar um exército de jovens verdadeiramente educados, porque eles serão capazes de combater o papado. E aqui diz que um golpe mortal contra o papado só pode ser desferido pela introdução de um sistema de educação baseado nos ensinamentos de Cristo, colocando a palavra de Deus como a guia, inspirando a fé como o único caminho para a sabedoria. Então aqui tem a resposta: como nos desfazer do papado, como combater a falsa educação. Só será possível se nós introduzirmos um sistema de educação baseado nos métodos de Cristo e que exalta a fé como único caminho. E que exalta a fé como único caminho. Tanto que Lutero e Melanchthon eles chegaram à conclusão que seria difícil fazer uma reforma permanente se nós não introduzirmos um sistema de educação cristã. Então a única forma de nós desfazermos o papado é introduzirmos um sistema de educação baseado nos princípios e métodos de Cristo. Muito bem. Falamos de verdadeira educação e também, consequentemente, da falsa educação. E nas escolas precisa-se ter professores. Sim. E precisa-se também de ter alunos. Será que qualquer pessoa pode estar dentro da verdadeira educação, numa instituição da verdadeira educação, e ensinar os alunos? Não, porque nós vamos dar um exemplo prático. Quando Adão e Eva foram formados, eles foram feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus não era simplesmente pai, criador, mas era professor, o primeiro professor da humanidade. Certo. E os alunos que eram Adão e Eva tinham o caráter de quem? Do professor. Certo. Eram a imagem e semelhança de quem? Do professor. Quando Adão e Eva decidiram ouvir a voz de um outro professor que não é Deus, o caráter da humanidade mudou. Certo. Receberam o caráter de quem? Do diabo, Satanás. O que é que isso quer dizer? Que
o ser humano, todo aluno, no final de tudo, será semelhante ao professor. Porque todo aluno recebe o caráter e a influência do próprio professor. Então, se nós queremos ter alunos verdadeiramente educados, também temos que ter professores bem formados. Bem equilibrados e simétricos, sim. E é sobre esse ponto. Não podemos colocar qualquer professor, porque mais do que o intelecto, o conhecimento de livros, queremos primar-nos também no caráter dos alunos. Dos alunos, certo? Sim. Porque é importante isso, né? Muita gente diz, não, mas lá é uma escola adventista do sétimo dia e tal. Apesar de ser uma escola adventista do sétimo dia, não significa que todos os professores estejam de acordo aos estatutos e ordenanças do Senhor. Sim. Então, cada pai, ao levar o seu filho para a escola, deve se perguntar qual é o caráter dos professores que estão nessa instituição, o que é que eles têm a desenvolver nos meus filhos, né? No meu filho, a respeito de Deus e não só. Porque muitas crianças entram cristãs nas escolas e acabam saindo mundanas, tudo por conta do professor e dos ensinos, né? Foi um dos erros que se cometeu na queda da reforma. Quando nas escolas de Oberlin, em vez de continuarem a ter como professores pessoas reformadoras e protestantes, começou-se a penetrar a influência de jesuítas dentro das mesmas instituições e que no final de tudo começaram a mudar o currículo. Primeiramente, nós vamos mudar os professores, muda-se os professores, depois de mudar os professores, vamos mudar o currículo. Quando mudamos o currículo, mudamos a mentalidade dos alunos e a reforma caiu. Certo. E a reforma caiu. Me lembro de uma palavra que o Connie Stanley dizia. Ele estava a tentar mostrar os conflitos que existiram na faculdade de Avondale no tempo de Desmond Ford. Ele apresenta que tinha uma determinada reunião onde a direção da escola, sobre a influência de Desmond Ford, estava a começar a ter comportamentos errados em relação a educação da escola. Ele noite dizia que nessa escola nunca deveriam colocar campos de atletismo e muitas outras coisas. E Desmond Ford estava a influenciar para se ter aquilo na mesma escola. Estava a ser usado pelo diabo. Estava a ser usado pelo capeta, pelo diabo. Então, esses pontos ali começaram a existir naquela escola. E depois começou-se a ter ideia de passar esse ensinamento nos alunos que eram futuros pastores da igreja. Então, o que Connie Stanley disse? Ele advertiu, ele foi o único que teve contra, e ele disse assim: esses ensinamentos que hoje em dia estão a levantar aqui, vão ensinar amanhã nos futuros pastores, e depois da manhã os futuros pastores vão ensinar na igreja, e depois a igreja estraga. E assim a nova teologia se espalhou, mudaram a mentalidade dos teologando, os teologando mudaram a mentalidade da igreja com pregações que não têm poder, e hoje em dia temos uma igreja assim do jeito que está. Ok, né? Muito obrigada, irmão Carlos. Ensina-se, instrua-se, educa-se as crianças, o menino, para não ter que punir adultos ou o homem. Muito obrigada por ter respondido a tempo, né, as nossas questões. E nós estamos já nos despedindo. Concluindo, queridos irmãos, querido internauta que nos acompanha, Deus deseja alcançar a todos. E é por meio da sua palavra que Ele estará alcançando. Se for removida a palavra do Senhor, logo o povo estará andando nas escuras, porque temos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Então, nós precisamos velar pela palavra do Senhor, estudar e obedecer a palavra do Senhor. E o irmão Sapelinho acabou respondendo às perguntas. Acredito que estarão banindo da sua mente qualquer dúvida e, de acordo aos temas que vamos tratando, vamos esclarecendo ponto por ponto, e aí o Senhor estará manifestando o seu querer na sua e na minha vida. Obrigada, irmão Sapelinho. Amém. E desejamos voltar numa outra ocasião. Amém. Paz e graça, e Deus abençoe a todos.